Quero muito agradecer aos nossos milhares de profissionais de educação que têm trabalhado muito nesse período de pandemia. Sem a ajuda de vocês, nada do que foi feito até hoje seria possível. Nesses tempos de isolamento e distanciamento social, é muito importante mantermos nossos alunos ainda mais próximos dos conteúdos escolares, seja por meio de ferramentas digitais ou por materiais impressos. Sabemos que nada substitui o professor em sala de aula, mas o momento agora é de união e de seguir em frente. A aprendizagem remota tem sido a nossa grande aliada até que possamos voltar à normalidade. A todos os nossos docentes, nosso muito obrigado. Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo e daremos continuidade à nossa aula de arte para a segunda série do ensino médio. Nessa aula, abordaremos o pós-modernismo. No decorrer do século XX, inúmeros fatos tornaram bastante complexo esse período da história da arte, como a tecnologia que tornou possível o homem chegar à Lua e o domínio da informática. Já nas relações internacionais, ocorreram a queda no Muro de Berlim, o fim da União Soviética e a expansão da globalização e várias guerras e conflitos entre os povos. Além disso, deixou-se de reconhecer o conjunto de ideias que procuravam explicar a história da humanidade de um modo totalizante, sendo agora uma compreensão de modo fragmentário. Por exemplo, no campo da arte, deixam de existir os grandes movimentos artísticos que reuniram vários artistas e cujas tendências persistiam por vários anos com o passar do tempo, como os movimentos modernistas estudados, com suas manifestações artísticas ocorridas no final do século XIX, até os anos de 1950, 60. A partir de então, em geral, uma quantidade incalculável de tendências em linguagens torna impossível alguma unicidade formal, sendo agrupadas sob a denominação de uma nova estética contemporânea. Explicar o pós-modernismo não é uma tarefa fácil pelos professores e nem pelos críticos de arte, já que a sua definição não é uma questão plenamente resolvida. Esse termo também é usado para designar a arte contemporânea, pois se prolonga até os dias atuais. De um modo geral, esses gêneros artísticos surgiram na Europa e nos Estados Unidos, no fim dos anos de 1950 e 1960. Podemos falar de algumas características da arte pós-moderna: a exploração do humor, do lúdico, a metalinguagem, a fragmentação da obra, uma obra mais híbrida, uma desconstrução de valores, o abandono dos suportes tradicionais, o uso de mídias e recursos de tecnologias. Então, na arquitetura, podemos destacar um arquiteto americano chamado Charles Jencks, com o termo pós-modernismo em seus livros. Na literatura, o dramaturgo e escritor irlandês Samuel Beckett, com o teatro do absurdo. E na música, o compositor americano John Cage, pioneiro na música aleatória e na eletroacústica. Já no campo das artes plásticas, que é o nosso foco de estudo, vamos destacar alguns artistas desse gênero artístico que dividem essas criações artísticas no happening, performance, arte conceitual, body art, instalação e entre outros. O happening, por exemplo, ele pode incorporar alguns elementos e alguns elementos ao mesmo tempo: cores, música, teatro, cinema, literatura e até mesmo a política. Ele é um espetáculo coletivo. Ele muitas das vezes não apresenta um roteiro pré-definido,
podendo atuar livremente e também de improviso. Considerado o primeiro happening da história da arte, em 1952, no Black Mountain College, que é uma instituição estadunidense focada no ensino da arte. O professor e músico John Cage organizou o que podemos chamar de evento, e mais tarde ele ganha um nome chamado Peça de Teatro número 1. Foi uma apresentação para incentivar os alunos e a comunidade a participar de uma nova forma de experimentar a arte, uma arte diferente, através da visão, da audição, olfato, paladar e tato. E, além disso, envolvia a participação dos artistas e dos participantes, que interferiam aleatoriamente na cena. No espetáculo foram feitas leituras de poesias, músicas, danças, projeções de slides fotográficas, filmes e os painéis das pinturas brancas do artista Robert Rauschenberg foram penduradas no teto. Dessa forma, as relações entre a arte e a vida do cotidiano, assim como as barreiras entre arte e não arte, constituem preocupações centrais para a performance. Outro gênero artístico que podemos ver com a obra do artista brasileiro chamado Flávio de Carvalho, que foi um dos pioneiros nesse trabalho de performance aqui no Brasil em 1956. O artista escandalizou a sociedade paulistana ao caminhar por uma das ruas no centro de São Paulo, vestindo uma saia, uma meia calça e uma blusa, um conjunto que ele chamou de New Look. Podemos destacar os trabalhos do artista francês Yves Klein, que utilizou o próprio corpo das modelos como técnica de pincéis vivos. Já na arte conceitual, o mais importante são as ideias. A execução da obra, ela fica como um segundo plano e ela não tem muita relevância. E não há também uma exigência que a obra ela possa ser construída pelas mãos do artista. O que mais importa é a invenção da obra, o conceito, que é a elaboração antes da sua materialização. Os ready-made de Marcel Duchamp, estudados lá na aula anterior, ele foi um antecedente importante para a elaboração do objeto e o conceito de arte. Já que estamos falando aqui agora de arte conceitual, vamos refletir um pouco? Imagina, você está lá na sua aula de arte e o professor pede um trabalho em dupla. Cada um vai fazer um desenho com lápis, e é um desenho livre. Então você capricha no desenho, você faz lá suas formas, as sombras do desenho, e depois de pronto, o professor pede para trocar. Cada um agora vai apagar o desenho do colega. Então lá vai a pergunta. Quem foi o artista dessa obra? Quem desenhou ou quem apagou? Você já parou para pensar nisso? Nessa obra, Desenho de de Kooning Apagado, ela apresenta um papel quase vazio em branco e levanta a questão sobre os limites e as possibilidades de superação da arte, feita pelo artista americano Robert Rauschenberg. O termo body art, traduzido para o português como a arte do corpo, é uma forma de arte que transformava o corpo humano como uma obra viva. O corpo como forma de expressão artística, ele é algo que existe há muitos anos, em diferentes povos e culturas, mas agora passa a ser visto como uma tendência artística com novas propostas para o campo da arte. No Brasil, podemos destacar a artista Lígia Clark, em sua obra Mascarabismo com Tapa-Olho, que propõe ao público que se coloque em situações incomuns por meio de objetos sensoriais criados por ela. Podemos ver a obra do americano Bruce Nauman.
em sua obra revestindo seu próprio corpo com pigmentos. Dessa forma, até o próprio corpo do artista pode ser transformado em obra de arte. Já as instalações, esse termo na arte representa as esculturas que saem dos pedestais e ganham o solo, ocupando os espaços das galerias e dos museus. Os objetos dispostos no espaço estabelecem uma relação direta com o observador, construindo novas áreas espaciais. O artista brasileiro Cildo Meireles, em sua instalação Desvio para o Vermelho, apresenta um cômodo em que todos os objetos são vermelhos. E ele escolhe essa cor para representar o interior do ser humano, como se o ambiente fosse o corpo e o público ele é convidado a adentrar nesse corpo. A instalação ela segue em 3 vertentes. Dentro das galerias dos museus, como vimos na obra Desvio para o Vermelho, mas ela também pode receber o nome de Site Specific, que uma tradução significa sítios específicos, produzida em um ambiente urbano. Ou também ela pode ser conhecida como Land Art, que aí é a arte da terra, digamos assim na tradução. E eles são os trabalhos realizados em meio à natureza. Então essa instalação, dependendo do lugar, dependendo do contexto, ela pode receber nomes diferentes. Podemos destacar a escadaria Selarón como Site Specific, considerado um dos pontos turísticos da Lapa do Rio de Janeiro, criado pelo artista chileno radicado no Brasil, Jorge Selarón. Já na Land Art, podemos destacar a obra Spiral Jet, construída em 1970 no Grande Lago Salgado de Utah, nos Estados Unidos, obra do artista americano Robert Smithson. Podemos concluir que o pós-modernismo reuniu uma pluralidade de estilos, a ausência de valores e o individualismo típico do século XX. Se os movimentos de vanguarda modernistas estavam associados ao consumo, o pós-modernismo está associado com a indústria cultural, arte híbrida e muita criatividade nessa liberdade artística. Os artistas pós-modernos discutiram a questão do ato de criar a obra de arte e do suporte que ela se apresenta. Em vez da tela, pincel, tintas, os artistas fugiram das regras e seguiram por novas formas de experimentar a arte. Demonstra, assim, a nova vida do homem pós-moderno, que é bombardeado por informações. A vida é baseada na efemeridade, em algo passageiro. Com o avanço da tecnologia e também da globalização, o pós-modernismo ele é uma tendência que tende a mesclar tudo. Nas próximas aulas, veremos essa influência do contemporâneo no campo tecnológico e seus meios de produção provocando um surgimento nas novas tendências artísticas relacionadas com a comunicação. Como proposta, eu gostaria que você realizasse uma obra de arte com o material que você tiver em mãos. E depois de concluída, você vai tentar ver qual gênero artístico essa obra se encaixa. Será que ela se encaixa só em um? Será que ela se encaixa em mais de um gênero? Que tal você começar a refletir? Além das aulas na internet e agora também sendo transmitidas pela TV Bandeirantes, você, aluno da Rede Estadual de Educação, pode complementar os seus estudos com outros materiais pedagógicos. Alguns sites têm ótimos textos, pesquisas e informações que vão ajudar muito nas suas atividades. Confiram as dicas e sugestões dos sites em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram SEDUCRJ. Vamos com tudo. Um grande abraço.